Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês nessa segunda-feira, novidades para vocês sobre o Flamengo, mais um corte da ESPN Brasil, Grupo Disney. Então, atualizando vocês nessa segunda-feira, já deixa aquele like e se inscreva para ajudar no crescimento do nosso canal. Pode ir. É difícil segurar o nosso apresentador, né? É difícil. Vai lá. Parece que o Pedro sabe fazer gol, hein, gente? Eu falo pra vocês, dá oportunidade pro cara. O Pedro é um jogador muito diferente. Ele tem 2 chances, ele faz 2 gols. Ele tem 4 chances, ele faz 3. É impressionante o que esse rapaz tem de visão do gol dentro da área. Isso é uma raridade no futebol. É uma raridade. Vou voltar a falar para vocês. O esquema do Flamengo tem que se adaptar à movimentação do Pedro. Não é o Pedro se adaptar à movimentação do Flamengo. Um cara que te entrega 30 gols por temporada, no mínimo, esse cara tem que ser privilegiado em algum momento. Todo mundo chora para ter um centroavante. O time que tem um centroavante fica ali pensando em se vai utilizar ou não. É isso que me chama a atenção. Você sabia, Oswaldo Pascoal, até para corroborar com o teu comentário, que o Pedro é um jogador que precisa de menos minutos para fazer gol no Brasileirão? Neste Brasileirão? Em 13 jogos, o 9 do Flamengo soma 7 gols e 12 assistências. E, desculpa, 2 assistências. Pô, eu ia roubar 10, né? Na atual edição do Brasileirão, jogadores com ao menos 4 participações em gol na atual edição. Minha média era assim, Pascoal. Você também era assim? Também. Também, Zé? Assim. Era 1 por ano. O Internacional ainda consegue fazer um golzinho no final da partida, mas a decepção no torcedor do Internacional, no rosto, no semblante do torcedor do Internacional, ao final do jogo, chama muito a atenção, né? O gol do Plata. Mas deram uma moralzinha pro time. Cantaram ali, bateram palma. Porque o jogo de meio de semana, da quarta-feira, tem uma importância enorme. Numa outra atmosfera e um outro time, né? Ontem o Internacional jogou com o time praticamente inteirinho reserva. E vamos ver como é que é essa reação do Internacional, se vai acontecer essa reação do Internacional ainda na Libertadores da América. Mas a diferença entre o Internacional e o Flamengo é uma diferença muito grande. O Flamengo não fez um bom segundo tempo, o jogo do Maracanã, não fez um segundo tempo com muita qualidade e deve se basear nisso para a próxima partida, mas é evidente que o Internacional se viu diante de um poder enorme, né? O VAR decidiu, depois de ver o lance, que o pé do jogador do Flamengo dava condições para o atacante do Internacional fazer o gol. Tetra, quarta-feira, sensibilidade sua. Vai com Pedro ou sem Pedro? Vai sem Pedro. Quer dizer, sensibilidade, né? Eu acho que vai sem o Pedro. Eu acho que vai com o Bruno Henrique ali de centroavante. Aí o Plata deve jogar de um lado, porque o Arrascaeta vai jogar. O Arrascaeta sai do jogo até também, né? Ele controla a minutagem. O Arrascaeta não jogou no meio de semana, entra nesse jogo até para ganhar esse ritmo de novo, sai. O que me chamou a atenção foi esse daí, o Samuel Lino jogar o tempo quase todo, né? Então, assim, me chama a atenção para quarta-feira. Não sei se ele começa o jogo pelo lado esquerdo ou se vai começar o Cebolinha. Acho que o Felipe Luiz vai colocar um time mais com essa coisa que vocês falaram, né? Lá antes, você comentou, eu prefiro um jogador que de repente, não é o caso do Flamengo, todos são ótimos jogadores, mas vamos dizer, ele prefere abrir mão do Pedro como o centroavante num jogo como esse de quarta-feira, que o Flamengo tem a vantagem e que vai precisar de velocidade, de marcação lá na frente, em linha alta já. O Felipe Luiz gosta muito disso. Acho que isso até está desgastando o time sofre no segundo tempo. Foi nítido quarta-feira. É uma intensidade tão grande desde o início do jogo, os atacantes ficam ali já pressionando, marcando, e quando recupera a bola tem que colocar velocidade, Zé Elias falou. O time não aguenta 90 minutos fazer isso, né? Então sentiu o segundo tempo. O Samuel Lino foi um que sentiu, saiu no segundo tempo do jogo contra o Inter no Rio de Janeiro. Então a minha sensibilidade pela escalação é que ele vai priorizar um time com essa
marcação, pressão lá na frente, com mais intensidade, que não é a característica do Pedro, dele ir lá, dar bote nos zagueiros, de pressionar. Acredito, assim, ele começou o jogo de ontem com Jorginho e Saul, de volante. Nenhum dos dois são primeiro volante. Então eu estou na dúvida. Vai jogar Everton, Araújo, Alan e Jorginho? 3 volantes? Acho que não é a característica dele. Mas a gente pode ver, de repente, não ser um ponta pelo lado, ser um meia pelo lado, para fortalecer esse meio campo, porque o Flamengo perdeu no segundo tempo o meio campo, o Internacional no segundo tempo fez um jogo melhor que o do Flamengo, e o jogo está muito em aberto. O Roger Machado está jogando tudo no jogo de quarta-feira, abriu mão realmente desse jogo. Claro, entrou, correu, o time foi aplicado, o Internacional lutou, suou, até quando entrou os titulares no final, na reta final do jogo, equilibrou o jogo, pressionou mais o Flamengo, mas ele tá com tudo, todo mundo pensando quarta-feira. A torcida do Inter também jogou dessa forma, terminou o jogo, não reclamou, não vaiou, é quarta-feira, então vai ser um jogaço, né? Tá em aberto, o Flamengo tem uma vantagem, o Flamengo tem um elenco melhor, com mais opções, mas o Internacional tá muito vivo para esse jogo de quarta-feira. E ontem ainda o Flamengo, como boa notícia, contou com o retorno do De La Cruz, que é um jogador super importante. A nossa dúvida em relação ao De La Cruz é muito mais a questão médica do que o potencial que ele tem. O Saúl jogou bem. Jogou bem. O Saúl jogou bem. Ainda está visivelmente fora de forma. Numa função que ele se sente melhor. E o Jorginho desfila, né? Não, o Jorginho sobra. O Jorginho sobra, tanto ele primeiro quanto segundo volante, ele sobra. Agora, o Flamengo tem de onde tirar, né? Tem de onde tirar. Se ficar meio esquisito o jogo na quarta-feira, tem muita coisa. A missão colorada, né, Zé? É muito complexa, muito difícil. Tem que fazer o que nessa temporada só o Bayern de Munique conseguiu. 2 gols de diferença sobre o Flamengo. É claro que pode vencer por 1 gol de diferença e superar o Flamengo nos pênaltis. É possível. O Flamengo perdeu a classificação na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro nos penais. Mas o que eu acho assim, eu sei que o Roger está jogando tudo quarta-feira, mas ele está jogando tudo, até o emprego dele ou não? Porque no jogo contra o Flamengo, lá o primeiro jogo, ele já estava meio que balançando. Assim, aí fez a única chance do Internacional levantar uma taça na temporada. Fez um segundo tempo melhor, conseguiu equilibrar o jogo, porque o primeiro o time do Flamengo dominou o jogo. Totalmente. Né? Aí esse aqui coloca o time reserva, que eu acho que é natural, e vai tudo pro jogo de quarta-feira. A pressão, eu acho que assim, eu acho que a torcida comprou, não, é quarta-feira, mas pro vestiário... Porque é o que resta também, né? Sim, mas o recado pro vestiário, tomar de 3-0 da forma como foi também, não é muito legal, ainda né? Fez o golzinho ali, deu uma melhorada, mas né? Mas mesmo assim, né? O recado dentro do vestiário ali, entendeu? Ele correu o risco de tomar 5. Sim, por isso que eu tô dizendo, a pressão aumenta ainda mais. Por isso que eu falei, é o jogo do emprego também dele. Eu espero que não. Eu espero que ele consiga ter uma sequência aí para trabalhar, porque ele é bom treinador. Mas tudo indica que vai ser quarta-feira, vai ser ou tudo ou nada, né? E aí pega um Flamengo diferente. Eu acho que vai entrar Plata e Bruno Henrique para fazer essa marcação lá na frente. Não sei quem vai ser o meio-campo, como o Zinho falou, né? Talvez um terceiro volante centralize e libera um pouquinho também mais o Jorginho. No teu time o Pedro jogaria? Eu gosto do Pedro. Eu colocaria para jogar. Eu acho que ele é um cara que ele incomoda muito os zagueiros. Então você consegue espaçar o time adversário, porque você vai ter sempre 1 ou 2 zagueiros para segurar ali, para um marca e o outro sobra e tal. Agora depende de como vai ser montado o meio-campo. O Pascoal falou sobre o time do Flamengo tem que jogar para o Pedro, né? E não o Pedro se adaptar ao time do Flamengo. Pelas características do treinador, eu acho que ele não vai montar isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai seguir com o pensamento do Felipe Luiz de marcação-pressão, de intensidade. Porque a única razão do Pedro não jogar é essa intensidade que ele tanto exige de marcar. De pressionar o time adversário e tal. Porque, tecnicamente, ele para mim, em termos de centroavante, ele é o cara que vai fazer o gol. Ele é um cara muito técnico, porque ele precisa de um toque. Você acabou de fazer a média aí, falar a média dele. Às vezes ele precisa de um toque para fazer o gol. Né? Coisa que outros jogadores precisam dominar, esperar, ajeitar para fazer. Eu colocaria para jogar. Talvez
mexesse um pouquinho mais no meio campo em relação a dar um pouquinho mais de sustentação para você ter alguns jogadores de lado de campo para chegarem um pouquinho mais, ou você inverter, colocar um jogador mais ao lado dele ali, por exemplo, como o Arrascaeta, um pouco mais solto para ele poder municiar o Pedro, né? Tem algumas formas que eu acho que poderia se aproveitar mais essa qualidade do Pedro. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro, Pascoal, a coisa realmente ficou, até o Zinho já tocou neste assunto no programa de hoje, a coisa ficou mais polarizada mesmo entre os dois, Flamengo, Palmeiras e o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que joga daqui a pouquinho em Mirassol, e o Flamengo, o nível lá em cima está tão alto, acho que o Botafogo realmente agora ficou muito distante, não vai ter como buscar não. O Flamengo faz até aqui a sua, estou falando de Flamengo, melhor campanha em 19 jogos na história do Brasileiro de pontos corridos. 43 pontos conquistados. O Flamengo supera a campanha de 2019, melhor início do Mengão no Brasileiro. Em 19 jogos são 13 vitórias, 4 empates e somente 2 derrotas. Melhor ataque, 36 gols e a melhor defesa, apenas 9 gols sofridos em 19 rodadas. Aí mostra, a gente viu agora há pouco ali escrito assim, o que essa derrota, essa vitória representa para o Flamengo, né? Representa intimidar o adversário. Ó, gente, com esse time aqui, a gente ganhou de novo. Entendeu? Segunda vez na semana, né? Isso mostra, intimida o adversário. O Flamengo não, assim, o presidente do Flamengo... aconteceu contra o Atlético, né, pessoal? O Flamengo demonstra claramente qual recado deixa para a Libertadores. Deixa que intimida o adversário. Né? O treinador do Internacional vai preparar o time para jogar contra o Pedro ou contra o Bruno Henrique? Vai ter 2 jogadores de belada com velocidade ou vai ter uma construção mais pelo meio? O Flamengo vai jogar com 2 volantes e 1 meia ou vai jogar com 1 volante e 2 meias? O Flamengo tem muitas variações táticas que podem ser aplicadas não só de início, mas ao longo da partida. Até porque o futebol você pode fazer 5 alterações. Significa que você pode mudar metade do time. São 5 alterações, metade do time você pode mudar. Então, tem muita coisa. E o Flamengo tem muitos recursos no banco de reservas. Para mim, o favorito continua sendo o Flamengo. Aquele dia que você perguntou o favoritismo, eu falei 60-40, né? O Zinho falou 70-30, não lembro quanto que o Zé falou. Para mim, o Flamengo continua favorito. Eu falei 80-20 no jogo de ida. A gente falou só do jogo de ida, né? Do jogo do Maracanã. Só para a gente voltar no Campeonato Brasileiro e já chamar o break daqui a pouquinho, o Cruzeiro o Campeonato Brasileiro é tão difícil, Zé, que hoje, por exemplo, o Cruzeiro tem uma parada indigesta, vai enfrentar o Mirassol em Mirassol e, para seguir ali no pique da remada, tem que ganhar do Mirassol. Não tem muita escolha, né? Não. E vamos dar uma olhadinha nas prováveis escalações. As escalações serão confirmadas daqui a mais ou menos meia hora, um pouquinho menos do que isso, porque o jogo começa às 20 horas. Não, rapidinho, porque o torcedor, o Minduim do Mengão está não assistindo. Minduim do Mengão? Minduim do Mengão. Coisa maravilhosa. Feijão, Minduim. Olha lá, Walter, um dos destaques. Acho que eles não podem jogar juntos. Olha assim, você tá maluco. Tá maluco? Dor de cabeça é o adversário. Quando um joga, o adversário sofre. Lá no Beira-Rio. Quando o outro joga, o adversário sofre. Quando os dois jogam, o adversário sofre. Gostou do seu Mengão, Vene Casagrande? Olha, não tem como não gostar, né, Fernandinha Maia? De verdade, foi uma grande partida e eu vejo muita gente, entre aspas, diminuindo a atuação do Flamengo, dizendo que o Inter era uma equipe praticamente reserva. Tem gente fazendo isso? Tem muita gente fazendo isso, infelizmente, só que eu não vou entrar nessa onda, porque eu acho que a partida que o Flamengo fez, independentemente de como o adversário entrou em campo, foi uma partida praticamente perfeita, com todos os jogadores atuando muito bem. Eu brinquei aqui antes, falando assim, destaques são vários, porque de fato todo mundo jogou bem com a camisa do Flamengo. E para mim, a grande notícia para o técnico Felipe Luiz é algo que a gente veio pedindo aqui a semana inteira. O Saúl como volante ao lado do Jorginho. Que partida esses dois jogadores fizeram? Tudo bem, fica muito fácil você jogar ao lado do Jorginho. Mas o Saúl, a gente pôde ver que ele melhorou a parte física dele e automaticamente ele evoluiu também a parte técnica. E ele ao lado do Jorginho, ele fez uma partida absurda, junto com a Arrascaeta, um meio de campo de seleção.
A grande verdade é essa, porque os três jogaram muita bola ontem. E na lateral direita, o Varela novamente fazendo uma grande partida. Na lateral esquerda, gostei da partida do Ayrton Lucas de maneira individual, mas eu acho que do lado esquerdo, o Alexandre se encaixa muito mais com o Samuel Lino ou até mesmo o Vinha, por conta de características, isso não é nenhum demérito ao Ayrton Lucas. Gostei da dupla de zaga, gostei até mesmo do Felipe Luiz, porque ele fez algo que muita gente pede há muito tempo, fazer substituições mais rápido. E ele fez ontem. E a substituição surtiu efeito, porque ele acabou botando o Gonzalo Plata no lugar do Pedro. O Pedro, que já havia feito 2 gols, voltando a ser destaque novamente, o Plata vai lá e faz o terceiro gol do Flamengo e encaminha a vitória rubro-negra ali antes da metade do segundo tempo. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, inclusive o Rossi, quando precisou, ele também mostrou serviço, fez grandes defesas, uma partida perfeita do Flamengo. Eu acho que o resultado de ontem, domingo, não vai interferir dentro de campo no resultado do jogo de quarta-feira entre as duas equipes, mas no aspecto moral, anímico, é óbvio que influencia. É muito mais fácil você trabalhar preparando um time para o próximo jogo com uma vitória a preparar com uma derrota, que é o caso do Internacional, e a torcida já está fazendo cobrança lá, dizendo que quarta-feira é decisão e tal, é obrigação ganhar, e não é obrigação ganhar, ainda mais quando a gente está falando de um adversário que é o Flamengo, que é um time muito difícil de ser vazado. Por exemplo, em 19 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 9 gols sofridos. A campanha que o Flamengo faz, eu brinco aqui, mas é uma campanha de fato de um time que vai brigar até o fim na liderança do Campeonato Brasileiro. É muito difícil a gente não ver o Flamengo não brigando pelo título do Campeonato Brasileiro essa temporada. Então, é uma temporada muito boa no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Flamengo mantenha isso. Mas agora vira a chave e pensa na quarta-feira na Libertadores. Ainda mais quando a gente já reparou, Lucas Pedrosa, que a grande prioridade, e o Vene já trouxe essa informação aqui algumas vezes, a grande prioridade do Flamengo na temporada é o Campeonato Brasileiro. E além disso, a gente entende que o Flamengo é um time muito bem treinado, o Felipe Luiz é um estudioso muito grande, um cara que conhece muito de Flamengo, que tenta entregar um tipo de jogo muito intenso. Mas você ter um fazedor de gol hoje no futebol faz toda a diferença. Eu tenho falado quantas vezes aqui da questão dos times do Brasil, tirando Cruzeiro e Palmeiras, que são muito letais, que fazem, que tem volume, e tentam, mas parece que tá um probleminha fazer gol. E você ter um fazedor de gols como o Pedro, um cara nato, que sabe balançar a rede, faz toda a diferença, Pedrosa. Pra mim foi a melhor notícia pra torcedor do Flamengo, um jogador que estava devendo, principalmente quando ele estava entrando nas partidas, ele não estava conseguindo ser letal, e o Flamengo conseguiu meter 2 gols ali da forma que o artilheiro precisa fazer. Primeiro ali ele pegando cruzado, um chute que o Pedro é até especialista nessa, e depois com a perna esquerda, só empurrando para dentro da rede. Então, obviamente, para mim, eu acho que é um Flamengo que sempre criou muito, que sempre produziu muito, mas precisava desse cara para ser letal, precisava desse cara para girar a faca. Todo mundo jogou muito bem ontem, eu concordo plenamente com o Vene. E tá muito claro que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se é a percepção de todos isso, mas se a gente for pegar a primeira fase da Libertadores do Flamengo, o jogo do Flamengo contra o Internacional e o jogo do Flamengo também, o primeiro jogo da Copa do Brasil, e olhar para o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, para mim são 2 equipes distintas. A forma como o Flamengo entra em campo é distinta. O Flamengo joga muito mais futebol dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que para o meio de semana, na Libertadores, o Flamengo vai ter que repetir as atuações que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, inclusive no próprio Beira-Rio. Mas dentro desse campeonato, sem dúvida alguma, defensivamente e ofensivamente, o Flamengo é líder com razão, porque é o melhor time. Eu não posso deixar de mencionar a partida do Arrascaeta, que eu acabei esquecendo de mencionar. Ele chegou a 100 assistências com a camisa do Flamengo desde 2019. É um número assustador. E ele participou ontem dos 3 gols do Flamengo. Nos 3 gols ele está lá participando. Inclusive, num dos gols do Pedro, a achada que ele dá no Pedro é algo assim, magnífico. Foi o que a gente falou do Coutinho. Quando o Coutinho vai bem, o Vasco vai bem. Quando o Arrascaeta vai bem, dificilmente o Flamengo não ganha o jogo, porque se ele estiver inspirado, ele faz o que ele fez ontem. Porque é assustadora a partida dele. E olha, nem estamos falando de um Arrascaeta que está no auge fisicamente, que eu acho que o auge fisicamente dele foi em 2019, que a gente pôde ver aquele Arrascaeta no modo Prime. Mas o que ele está fazendo esse ano é digno de bater palma. É a melhor temporada dele nos últimos 3 anos. E mesmo assim, mesmo sendo um cara em 2 temporadas fisicamente irregular, ele sempre, há 6 anos, ele é o ponto de luz. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte do canal da ESPN Brasil, do Grupo D, Pascoalzinho, acompanhando, analisando tudo
sobre o Mengão, né? A notícia que nós temos aqui, rapaz, Flamengo, né? Com um novo patrocinador master do Mengão, ultrapassou aí 200 milhões de reais, vai chegar praticamente a 270 milhões de reais por ano, quase 1 bilhão de reais em 4 anos que o Flamengo vai conseguir arrecadar aí com a sua nova patrocinadora Betano. Então, os cofres do Mengão cada vez aumentando aí. O Flamengo muito pesado, com certeza esse ano vai passar a meta dos 2 bilhões de reais em arrecadação, superando, né, um recorde histórico do clube que na temporada passada bateu 1 bilhão e 600 milhões de reais. Né? Próximo jogo do Flamengo será na quarta-feira às 21h30 contra o Internacional de Porto Alegre.